E aí, investidor, tudo bem com você? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo de fundos, que é o HFOF11. Antes de falar dele, porém, eu gostaria de dizer que ele está dentro da minha estratégia, a qual eu chamo de carteira boleiro. Se você quer saber mais sobre isso, dá uma passadinha lá onde eu explico sobre isso. No último vídeo, eu falei a respeito do IRDM11 e como ele se encaixa na minha estratégia de ataque. E hoje, o HFOF, vamos dizer assim que ele é o técnico dentre os fundos que eu tenho em campo. Vamos entender um pouco melhor a respeito dele agora. E aí precisamos responder a uma pergunta. Por que ter fundo de fundos? A primeira razão é a diversificação imediata com baixo custo. A menos que você seja parente do primo rico, você pode comprar vários fundos e não vai ter problema. Mas, se você é parente do primo liso, assim como eu, então um fundo de fundos é uma ótima forma de você começar. Imagine o seguinte, que você quer comprar os melhores FIIs de todos os segmentos, o melhor de shopping, o melhor de logística, o melhor bancário, o melhor do setor de varejo e por aí vai, o melhor de papel. Se você for comprar, por exemplo, de 10 setores, você vai ter que desembolsar ali uns R$1.000 mais ou menos, R$100 por cota, então vai dar mais ou menos isso. Com 100, cento e poucos reais, você pode comprar uma única cota de um fundo de fundo e automaticamente já estar exposto ou diversificado em vários FIIs, o que a gente vai ver daqui a pouco. Outra razão importante para ter um fundo de fundos é que eles têm uma gestão profissional. Você não precisa ficar se preocupando em girar a carteira, em comprar e vender FIIs. Na verdade, o bom mesmo é você comprar e manter, mas a estratégia do fundo de fundos, além de ter a renda, é também obter ganho de capital. E por isso um gestor profissional ele vai conseguir fazer isso com mais facilidade e talvez com mais competência, se você está iniciando. Como eu disse, se você já é um expert, talvez o fundo de fundos não seja para você. Além disso, num cenário favorável, um fundo de fundos traz dividendos interessantes, mas eles também têm desvantagens. E quais são as desvantagens dos FOFs, dos fundos de fundos? Justamente por ter um gestor que compra os fundos desse fundo, pode ser que ele compre fundos que você não gostaria de comprar. A segunda desvantagem dos FOFs é que você vai ter taxas duas vezes, a taxa do próprio fundo onde está investindo e dos demais em que o fundo investe. É claro que o seu dividendo já é isento de taxas, mas elas são cobradas antes do pagamento dos dividendos, ou seja, você acaba pagando duas vezes. Também os fundos de fundos eles têm taxas de performance, e isso é algo que acaba também impactando no rendimento final. Além disso, os fundos de fundos eles acabam pagando menos em cenários adversos, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E como não poderia deixar de ser, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações para poder receber os próximos vídeos. Tá legal? Comenta aqui para mim, você já tem um fundo de fundos? Pensa em comprar um ou não? Você já consegue gerenciar bem sua carteira? Agora vamos lá para o relatório gerencial do fundo para poder conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Então o objetivo desse fundo, como está ali descrito, é oferir valorização e rentabilidade nas cotas no longo prazo. Eles têm uma estratégia ali de equilibrar rentabilidade de dividendos e valorização de cotas. O administrador aqui do HFOF é a Red, e eles já são bastante conhecidos no mercado, afinal de contas, eles têm o HGBS, que foi o primeiro FII que eu analisei. Depois, se você quiser conhecer mais, clica lá e assiste. A coisa positiva aqui é que a taxa de administração não é tão grande, ela é de 0,60% ao ano, mas tem a taxa de performance, que é de 20% sobre o que exceder o IFIX, o que eu acho que é justo e é bacana. Alguns FIIs, eles têm como benchmark a CDI, e no fundo de fundos, a maior parte deles tem o IFIX como referência, como o benchmark. E aqui temos a palavra do gestor, eles disseram que no primeiro semestre tiveram muito trabalho, aproveitaram algumas oportunidades de mercado, comprando FIIs que estavam muito descontados. O fundo negociou aproximadamente 1 bilhão, sendo 750 milhões em compras que eles fizeram e 250 milhões em vendas. E aqui nós temos o portfólio do fundo. 95% dele é de outros FIIs e ele tem 5% em renda fixa. Do lado direito, vemos ali os segmentos: corporativo, imobiliários, ou seja, papéis, shoppings, logístico-industriais, varejo, agência
e eles têm 1% de residencial. Praticamente metade da receita dos fundos vem de renda, né? Ou seja, de aluguéis, o que acaba dando uma certa estabilidade no fluxo de pagamentos. E a outra metade vem de renda e ganho ou de ganho de capital. E aqui temos a lista dos fundos que compõem o HFOF. Nessa lista temos aqui os principais, são quase 30, mas tem outros fundos que representam menos de 0,5% que não estão aqui. Ou seja, ele é bastante diversificado, ele é muito seguro. Alguns fundos aqui eu não compraria, é o caso do HLOG, o GTWR, o RBVA, o BPO, né, que nos últimos dias aí acabou sofrendo um pouquinho aí o impacto, o HGCR, também tem aí o BSR, que é um fundo de papel muito bom, o Canip, que é de índice de preços. Interessante, ele é um fundo apenas para investidor qualificado. De qualquer forma, eu não conseguiria, se eu quisesse, comprar diretamente esse fundo. E como eu tenho o HFOF, indiretamente eu estou investindo aí no Canip. Ou seja, essa é uma vantagem do fundo de fundos. Investir indiretamente em ativos que talvez você não conseguiria comprar, talvez porque eles tenham baixa liquidez, ou porque você não conhece muito daquele setor. Então, comprando fundo de fundos, você acaba diversificando dessa maneira. Por outro lado, alguns fundos eu até tenho em carteira, como é o caso do HGBS e o HSML. O HFOF ele tem também muitos fundos de papel que garantem um fluxo de renda mais ou menos previsível. E aqui temos um gráfico com os resultados, com o rendimento distribuído por cota. Isso é interessante a gente lembrar num fundo de fundo, que não adianta apenas olhar para o dividend yield, eu tenho que entender de onde que está vindo essa renda. A parte azul são os rendimentos dos FIIs, então a gente vê ali que ele tem essa base ali mais sólida. O que está em vermelho são as despesas do fundo, tá? E a parte verde é a renda proveniente da venda de outros fundos, ou seja, ela acaba variando bastante de um mês para o outro. E em cinza a gente tem ali a renda fixa, que é o caixa. Ele teve 100% de presença nas negociações no mês de junho e durante todo o ano de 2020, ou seja, é um fundo bastante líquido. Temos um gráfico que mostra a evolução da cota desde o início dele, lá em março de 2018, até os dias atuais. E eu falei agora há pouco que um fundo de fundos, num cenário adverso, ele acaba não indo tão bem. Olha só o que os gestores colocaram aqui. Que eles estão acompanhando com bastante atenção o impacto negativo dos rendimentos nos fundos imobiliários, principalmente, né, o setor de shopping, que está apanhando bastante ainda, e que eles tiveram queda de 22% ao longo do primeiro semestre. A despeito desse cenário desafiador, o fundo entende que vai conseguir entregar um dividendo competitivo, se comparado com a indústria, ao longo dos próximos meses. Então, considerando todo esse cenário, eles estão estimando um rendimento médio mensal de 50 centavos por cota para os próximos 12 meses. Olha só, aqui a gente já vê o cenário do impacto adverso. Por que isso está acontecendo? Por conta de rendimentos projetados, lucros acumulados de períodos anteriores que ainda não foram distribuídos, ou seja, isso vai refletir diretamente na cota. Eu já vou adiantar aqui o meu conceito. Até esse ponto, o HFOF eu daria 8 joinhas para ele, mas diante desse cenário para os próximos meses, eu vou ter que revisar aqui o meu conceito dele. Lembrando que isso não é recomendação nem de compra e nem de venda. Se ele estiver dentro da sua estratégia, vai lá e compra. Se ele não estiver, é sua decisão vendê-lo. Eu tenho já e não pretendo vender. Eu vou manter a minha posição, mas essa é a minha estratégia. E eu retirei aqui algumas informações do site do Funds Explorer. Temos ali a cotação dele, né, na data de hoje, R$ 116,00. E o rendimento, né, o último rendimento anunciado, inclusive foi anunciado ontem, que é de 50 centavos já. Ou seja, talvez esse seja o cenário nos próximos 12 meses. É claro que pode ser que tenha mudanças, pode ter algum ganho de capital, e isso acaba incrementando um pouco mais. Mas olha só, se a gente pegar 50 centavos e dividir pelo preço da cotação, vamos chegar a um dividend yield de 0,43%, o que para um fundo de fundo é extremamente baixo. Está parecendo com outros fundos de fundos do mercado, que até então estavam bem abaixo aí do HFOF. E agora eles acabam meio que se igualando. Então, se você está pensando em comprar o HFOF, talvez tenha que analisar alguns outros, comparar e verificar se vale a pena incluí-lo na sua estratégia. E aqui temos os dividendos pagos nos últimos 12 meses. R$ 9,39, o que dá um dividend yield de 8,07% ao ano. É claro que daqui para frente esse número muito provavelmente vai cair mais. Então,
É questão de se analisar. Será que é o momento de entrar ou não? Lembrando que o HFOF está com PVP de 1,14, ou seja, ele está 14% mais caro do que o valor dele patrimonial. Então, eu não ia falar não, mas talvez seja bom comparar aí com outros fundos, como por exemplo o BCFF, que na data de hoje está com PVP de 1, ou seja, ele está no preço justo. Então é isso, diante de todo o cenário que se apresentou, eu diria que o HFOF caiu aí para 5 joinhas, no meu conceito. Mas é claro que essa é a minha opinião. Reforçando, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. É importante que você trace a sua estratégia e verifique se ele se encaixa ou não. No meu caso, o HFOF não tem mais do que 5% do meu patrimônio, mas eu acho interessante para que eu consiga acessar fundos que de outra forma eu não acessaria. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta aí, dê sugestões para os próximos vídeos e até a próxima semana. Tchau, tchau!